Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia Cândido, do site Luz da Serra e mestresespirituais.com.br. E hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o propósito das religiões. Um assunto polêmico, um assunto que está em voga nos dias atuais, é um assunto que nos leva a uma reflexão interior e a uma busca espiritual, uma busca de encontrarmos o nosso lugar no mundo e uma busca de entrarmos em contato com os mistérios da vida. Bem, desde a antiguidade, desde que o homem pisou sobre a terra e começou a se desenvolver, esse tema da religião, do mistério, de buscar algo mais, um criador, algo que movimente a nossa vida espiritual, se fez presente na terra. E na antiguidade, como os recursos eram muito poucos enfim, lá na época da pré-história, o homem não dominava os elementos ainda. Se buscava, então, uma explicação para as coisas. E, naquela época, o homem vivia à mercê de necessidades básicas para satisfazer, como frio, fome, a questão da temperatura do corpo, de se manter aquecido, de se proteger dos animais maiores. Então, realmente era uma vida de guerra o tempo inteiro, com sentidos, com tentar entender os próprios ciclos da natureza. E buscando esses ciclos da natureza, observando e entendendo que existe um ciclo de chuvas, de estações do ano, o homem foi tentando buscar esse conhecimento acerca do seu Criador. Quem nos criou? Nós fomos criados? Nós somos um mero acaso da evolução ou nós estamos aqui na Terra com algum propósito? E com isso, com essa observação da própria natureza e dos próprios elementos, foram se desenvolvendo as tradições e foram se desenvolvendo também os rituais, as ritualísticas. Por quê? Porque nas tribos antigas, nos povos antigos, sempre que se fazia algum ritual que dava certo, como um sacrifício de um animal, uma oferenda para os deuses, ou enfim, sacrificar até uma pessoa, que existia isso nas tradições antigas, sempre que esse resultado dava certo e atingia o objetivo que o pajé, ou que o xamã, ou que a pessoa responsável pela espiritualidade da tribo gostaria que acontecesse, esse ritual era repetido. Então, por exemplo, vamos supor que um xamã, um pajé muito antigo, lá da época da pré-história, sacrificou um animal em oferenda aos deuses e ele conseguiu o objetivo de curar alguém ou o objetivo de que viesse a chuva, ele começava a repetir esse ritual achando que era isso que trazia o benefício. Por quê? Porque naquela época a sociedade não tinha como estudar que a fé e o amor, esses dois elementos é que trazem a cura, que trazem a transformação. Então, quando o xamã estava fazendo a sua dança, o seu sacrifício, ele colocava tanta fé e amor naquele elemento que acabava trazendo o objetivo dele. E desconhecendo que era a fé e o amor, acreditava-se que era o elemento, ou o fogo da fogueira que trazia a chuva, ou uma dança, ou enfim, um composto de elementos minerais, a utilização de cristais, se acreditava que era isso. E hoje, a própria física quântica comprova que é a nossa fé, a nossa intenção, o nosso desejo que provoca as mudanças que a gente precisa. Bem, com a repetição dessa ritualística, com a repetição desses rituais, começaram a surgir certas práticas que mais tarde foram se moldando em religiões. Começaram-se com as religiões panteístas, que eram as religiões que cultuavam os elementos da natureza. Mais tarde se evoluiu para os xamanismos, depois para outros ritos e outras ritualísticas que levavam a esse conjunto de práticas chamado de religião. Uma coisa importante de esclarecer aqui é que não foram os grandes mestres da humanidade que criaram as religiões. Jesus não fundou uma ordem cristã, Buda não fundou uma ordem budista, Maomé não fundou uma ordem islâmica. Enfim, quem funda as religiões, quem cria uma estrutura dogmática com certas práticas, são os discípulos desse mestre, que o mestre após falecer gera um grande vazio nos seus discípulos, gera uma grande tristeza nos seus discípulos e eles, como uma forma de homenageá-los e uma forma de seguir os passos do mestre, cria-se então uma religião.
Por exemplo, no caso de Buda, se criou a ordem budista. Até a segunda ou terceira geração depois do falecimento do mestre, tudo costuma andar bem e seguir as práticas que esse mestre ensinava. Mas um tempo depois é normal que um dos participantes questione se é verdade mesmo o que esse mestre ensinou, se é verdade mesmo tudo que está escrito nos ensinamentos dessa pessoa iluminada. E aí acontecem os cismas ou rupturas dentro de uma estrutura religiosa, o que dá origem a novas religiões. E isso acontece por quê? Se dá por quê? Porque cada ser humano tem uma religião particular, da orientação interior, tem uma busca interior. Por isso que os grandes mestres, como Jesus, Krishna, Buda, Satya Sai Baba, recomendavam que a gente seguisse a orientação interior, seguisse o seu próprio coração. Mas então, por que as religiões são necessárias? Por que a gente ainda precisa delas depois de todos esses anos de evolução, de conhecimento? Bem, porque o ser humano, em geral, ainda não está pronto para ser livre espiritualmente. Existe aqui na Terra várias classes de evolução espiritual. Existe desde o pior bandido, aquela pessoa que comete o pior tipo de atrocidade, até aquelas pessoas que já estão chegando num grau de santidade e ascensão. Como essa mistura de graus evolutivos está presente aqui na Terra, as religiões, de certa forma, organizam tudo isso e fazem com que algumas pessoas tenham que seguir dogmas, paradigmas, que tenham que seguir um líder que comanda uma igreja, uma instituição religiosa, e que outras já estejam no estado tal de liberdade que elas não precisam mais seguir um líder, seguir uma estrutura. Então, é muito importante entender que as grandes massas, as grandes populações de pessoas muito humildes, muito carentes, que provavelmente, se elas não estivessem frequentando uma religião, essa população religiosa poderia se transformar em população carcerária. Porque quando a pessoa não tem um esclarecimento grande acerca da sua fé, no momento de desespero, no momento de sofrimento, ela pode começar a matar, ela pode começar a roubar, ela pode começar a assaltar, a cometer crimes para resolver seus próprios problemas. Ela pode perder o equilíbrio, a estrutura emocional. Então, quando ela faz parte de uma comunidade religiosa, quando ela faz parte de um grupo que treina ensinamentos religiosos, essa pessoa se sente abraçada por essa comunidade, confortada e confortada pelas suas próprias crenças, pelas suas próprias práticas religiosas, pelas suas orações, pelas leituras que faz em grupo, ou até pelas festas que a comunidade religiosa promove. A pessoa se sente abraçada ali dentro, se sente com uma função social. Então, a igreja, os templos, as religiões, as estruturas religiosas, elas têm um papel fundamental na sociedade, de levar para as pessoas conforto, alento, crença, rituais que fazem a vida ser mais fácil de ser vivida, que faz com que a pessoa, através da sua fé, enfrente os problemas. Claro que com o universalismo presente no mundo de hoje, cada uma dessas pessoas poderia seguir livremente. Mas nós não temos um código de ética da humanidade que todos sigam, ou uma linguagem universal que todos estejam preparados para seguir. Se isso existisse, seria mais fácil de se criar uma orientação da religião interior em que cada um fosse responsável pela sua vida espiritual. Mas muitas pessoas estão perdidas, elas têm que seguir alguém, um líder, elas não conseguem entrar em contato e se conectar com essa orientação interior, com essa bússola interior desses ensinamentos presentes no coração. Então ela precisa seguir dogmas, paradigmas, ela precisa de um padre, de um pastor, de um líder religioso dizendo como que ela tem que se comportar, como que ela tem que fazer, que tipo de conduta, de padrão moral e ética que ela precisa seguir. Porque se ela se deixar guiar pela sua orientação interior, por si mesmo, pode ser que ela caia nos vícios, pode ser que ela caia nos crimes. Por quê? Porque nem todo mundo está pronto para viver fora de uma religião. Mas caso você esteja pronto e se sinta livre espiritualmente e tenha discernimento no seu coração para seguir a religião da orientação interior ou para seguir
todas as religiões, lendo o que cada uma tem de bom e aproveitando o que cada uma tem de bom. Caso você se sinta assim, é um dever seu, é uma obrigação respeitar quem optou por um caminho religioso. Porque eu vejo muitas pessoas do mundo holístico, da área de terapias naturais, dizendo que não tem religião, que seguem a religião da orientação interior, mas que ficam julgando aquelas pessoas que optaram por seguir um caminho evangélico, um caminho católico, um caminho budista. Todos nós somos livres. E como dizia Simone de Beauvoir, se você deseja liberdade, você deseja também a liberdade dos outros. Então, se você quer a liberdade para si, você também tem que desejar a liberdade dos outros. Isso é ser realmente livre, é respeitar as escolhas das outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da sua casa, são pessoas da sua família e elas optaram por um caminho religioso, por um caminho que você não concorda. E é sua obrigação entender isso e respeitar a escolha dessa pessoa. Isso é ser realmente livre e evoluído, é respeitar as escolhas que os outros fizeram, mesmo que você não concorde com elas.